A alegria do Senhor é a nossa força, casais abençoados em Cristo Jesus. O meu desejo nesta manhã é que a alegria do Senhor possa estar no teu relacionamento conjugal e familiar. Trago nesta manhã um assunto muito importante, um assunto que ao mesmo tempo me traz tristeza, mas se faz necessário nós falarmos no canal sobre este assunto. O tema é: diga não à violência doméstica. A pergunta que eu faço para você que está me assistindo pela primeira vez e você que é parceiro do canal, seja evangélico ou não, existe ou não existe violência doméstica no meio do povo de Deus? Você já presenciou alguma violência doméstica de algum casal evangélico, seja por palavra ou fisicamente? Ou você acredita que não existe violência doméstica no meio do povo de Deus, apenas são falatórios para trazer a instabilidade à igreja do Senhor ou blasfemar contra a igreja do Deus Todo-Poderoso? É justamente sobre esse assunto que nós estaremos a falar a partir de agora, mas deixa eu me apresentar. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira, trabalho com aconselhamento para casais e também dou palestra para casal e famílias, casais e famílias. E você que está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Pastor Ezequiel. Eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora no canal, porque você se inscrevendo no canal, você vai estar recebendo vídeos que possam lhe encorajar o seu relacionamento conjugal e familiar, vídeos que venham a edificar e venham a trazer saúde para o teu casamento. Então você faça a sua inscrição, depois ative o sininho em todos, depois você vai fazer duas coisas importantes: deixar a sua curtida, o seu joinha, o seu like, e lá no fim, depois de assistir todo o vídeo, deixar o seu comentário. Por que essas duas coisas são importantes? Porque o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo que nós estamos colocando e vai aparecer para outras pessoas, mesmo que eles não façam parte, não sejam parceiro do canal. Sem mais delongas, vamos para o assunto. Mais uma vez repetindo: diga não à violência doméstica. A violência está presente cada vez mais na vida da sociedade. Estamos vendo aí o número crescendo de violência no meio da sociedade. Dentre elas, a mais preocupante é a violência doméstica contra a mulher. Esse tipo de violência ocorre no âmbito familiar, principalmente dentro da sua própria residência, dentro da sua própria casa, pois é quando o agressor possui uma relação de afetividade com a vítima, ou seja, ele é casado com ela ou tem algum relacionamento com ela. No caso do servo de Deus, é casado, né? É casado. Muito bem, eu fiz uma pesquisa justamente sobre essa questão da violência. E olha o que a pesquisa do Datafolha diz: mais de 500 mulheres são vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. E segundo a mesma pesquisa, depois dessa pandemia, desses 40 dias o homem enfurnado dentro de casa, mais violência teve, aumentou, dobrou o número de violência física e verbal, ou verbal e física. A pesquisa mostra 9% das brasileiras relatam ter levado chute, batidas ou empurrões, né? O índice sobe para 29% se forem contabilizados os que sofreram agressões verbais, ou seja, 9% só de agressão física, e sobe para 29% junto com agressão física e verbal. Nos 52% delas afirmam não ter feito nada após o ato, não fez nada contra o agressor, não deu parte, não fez nada, certo? Agora, irmão, para nossa tristeza, violência doméstica no meio cristão, 40% de violência doméstica no meio do povo de Deus. E para você que diz que não existe violência doméstica no meio do povo evangélico, pois existe, meu irmão. Agora vamos para a característica da violência.
A violência é um ato que pode ser expresso sob diversas formas, podendo ser elas. Primeiro, agressão verbal, agressão física, agressão verbal quer dizer também moral, psicológica, sexual e patrimonial. 5 tipos de agressão existe contra a mulher. E você acha que não existe? Eu vou falar sobre as 5 e você vai ver se acontece uma das 5 no meio do povo de Deus. Vamos lá. Estas formas de violência não se produzem isoladamente, mas fazem parte de uma sequência crescente de episódios do qual o homicídio é a manifestação extrema. Começa com a violência verbal e passa para a violência física, até tirar a vida do cônjuge, né? Até tirar a vida do cônjuge. E aí é o cuidado que nós precisamos ter, pastores e servos de Deus, conselheiros de casais, justamente sobre esta questão. Agora vamos para a lei 11.340/6, que é chamada Lei Maria da Penha. É bem verdade que devia existir a Lei Zé da Penha, porque tem muitas mulheres que enchem o saco do homem, irrita o homem. Eu não estou dizendo que ele deve se aproveitar e vir ser violento com ela, não estou dizendo isso, mas muitas das vezes a violência acontece porque a mulher não é sábia, né? Não é prudente. Mas não estou dizendo que o homem tem direito, não tem direito não. Se não deu certo, se separa, porque eu vou falar sobre isso, né? A Lei Maria da Penha, no seu artigo 7, demonstra algumas considerações e estabelece critérios objetivos para a categoria ou para categorizar o que seja violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim dispõe o artigo 7 da mencionada lei. No artigo 7 são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outros. Nós iremos falar sobre isso. Mas antes de eu falar, preste bem atenção que eu vou te dizer para você que ainda afirma que não existe violência doméstica no meio do povo de Deus. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um pastor fazendo uma live agredindo a sua esposa com palavras e agressões físicas. Ela não conseguiu botar o celular da forma que ele queria, ele foi lá e agrediu ela com palavras e com agressões físicas e caiu na rede. E é um pastor, um homem de Deus, que se diz homem de Deus. Eu não estou dizendo se é da Assembleia de Deus ou quadrangular, eu não sei qual a sua denominação, mas existe no meio do povo de Deus agressões físicas, né? No primeiro lugar, não é esse que eu vou falar lá na lei, mas eu estou colocando para que os irmãos entendam o primeiro ponto. O segundo ponto da lei, depois eu vou falar do primeiro ponto, diz o seguinte: a violência psicológica ou verbal é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações. Eu vou falar mais na frente os tipos de ações. E em Colossenses capítulo 3, verso 19, diz assim: marido, ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Já se aplica aqui, porque está dizendo emocional. Agressão verbal e moral é uma agressão emocional ao mesmo tempo. Às vezes o homem agride a mulher com palavras pejorativas, com palavras envergonha na frente de outras pessoas. E quando eu observei aqui, nesse versículo, ele está dizendo: marido, ame a sua esposa. Se ele ama, ele não trata com grosseria, né? E eu olhei em algumas versões, diz com ira, asperamente. Na versão da mulher, da Bíblia da Mulher, diz o seguinte: amargura, com raiz de amargura. Então tem muito homem que trata verbalmente a sua esposa, agride na frente das pessoas, diz palavrão, e dentro de casa ele ainda continua e às vezes leva até a agressão física. Então o que ele quer dizer? Ação, comportamento, crença, decisões mediante ameaça
ele ameaça a esposa. Éfeso, capítulo 5, verso 22, ele diz assim: vós mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Ele ameaça a mulher para a mulher se submeter a ele. Ainda cita um versículo da palavra de Deus. Lembre-se, esposo, que quando ele está dizendo aqui, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como no Senhor, a primeira sujeição aqui é a Deus. E ele não está dizendo que ela deve ser submissa a ti, porque tu és um tirano, um Hitler, tu impõe. Se ela for submissa a Deus, consequentemente ela vai ser submissa a ti por te amar, por ter te escolhido como esposo, né? Aí ele ainda fala, ainda no mesmo ponto, constrangimento. Tem esposo que traz constrangimento à esposa, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição. Tem esposo que persegue a mulher, né? Ele tem um ciúme possessivo que fica perseguindo a ela. Depois eu posso gravar sobre esse assunto. Esse é o primeiro ponto. Agora, o primeiro, que seria o segundo, diz o seguinte: violência física. Passando da violência verbal, ele vai para a violência física. Ele já se acostumou na violência verbal, agredia a esposa verbalmente. Agora ele vai para a violência física. É entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade, saúde corporal, a questão física da mulher, né? Ocorre quando uma pessoa que está em relação de poder em relação a outra, que é mais forte do que a outra, que se sobrepõe fisicamente mais do que a outra, né? Causa ou tenta causar dano não acidental por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externa, interna ou ambas. Preste bem atenção. E eu trouxe um versículo da palavra de Deus que se aplica aqui na agressão física. Olha, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, olha o que ele diz: igualmente vós marido, coabitar com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Tem marido que se aproveita porque ele é mais forte do que a mulher. É bem verdade. E tem mulher forte aí que agride o esposo, né? Aí nós temos que inventar aí a lei 11.340/7, Zé da Penha, né? Zé da Penha, né? Mas preste bem atenção, o que eu estou falando aqui é justamente para o homem, sobre a agressão física contra a mulher. Então nós observamos força física ou de algum tipo de arma. Preste atenção que esse versículo se enquadra como a mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós o seu herdeiro, co-herdeiro da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Tem muito homem que é orador, pregador da palavra de Deus, né? Profeta, mas é um grande agressor à sua mulher. Como é que Deus vai se agradar de um homem desse? Será que as orações dele Deus vai escutar? Esse pastor que agrediu a esposa verbalmente e fisicamente na frente de todo mundo, que vergonha não está essa mulher, né? Vamos mais para frente para o vídeo não ficar muito comprido. Terceiro ponto, a violência sexual. Tu acha que não existe violência sexual no meio do povo evangélico? Vamos lá. O que significa? Entendido como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. O homem usa da sua força para ter relação com a esposa. Por exemplo, o homem passou o dia todinho agredindo a esposa verbalmente, com palavras, amaldiçoando, dizendo coisas horrorosas, e ela está psicologicamente com a sua autoestima lá embaixo, vamos dizer assim. À noite ele procura ela para ter relação. Eu te pergunto, ela vai ter, meu irmão, relação contigo? Ela tem cabeça para isso? Psicologicamente ela está bem para ter relação contigo? Aí tu vai agredir ela
sexualmente, porque tu vai querer fazer relação com ela à força, ainda vai usar versículo da palavra de Deus para dar apoio a essa insânia que tu vai fazer. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 7, verso 3. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Aí tu diz para ela, tu tem que ter relação comigo, porque na Bíblia está escrito, tu tem que fazer sexo comigo. Não pode. Como é que uma mulher que foi agredida verbalmente, fisicamente, esteja psicologicamente preparada para ter relação contigo, rapaz? Isso é uma agressão sexual, isso é pecado contra Deus. Tu está pecando contra o Senhor. Se você não tiver cuidado, você vai para o inferno, se você continuar dessa forma. Aí ele, quem impeça de usar qualquer método. Então, às vezes a mulher usa até método, força para tentar sair daquela situação e não consegue, e o esposo agride ela porque quer ter relação com ela. Vamos agora para o quarto, a violência patrimonial. Olha aí, violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configura retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumento de trabalho, documento pessoal, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Violência patrimonial. Ele está zangado com ela, joga as coisas dela fora, rasga, quebra tudo dentro de casa, não é isso? Pega o dinheiro dela. Tu acha que não existe isso não? Depois ele está zangado, expulsa, joga as coisas dela lá fora. Meu irmão, oh Deus. Agora vamos para o quinto, a violência moral. Violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Tem homem que faz agressão física, faz agressão verbal, faz agressão sexual, faz agressão patrimonial e vem para a agressão moral, né? Ele quer estar todo errado, mas ele diz que quem está errado é a esposa, difama a esposa para os outros. E tu acha que não acredita? Não existe no meio do povo de Deus homem que defame a sua esposa não, né? Tá bom. Salmo 15, versículo 3, olha o que diz: que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Fala do Salmo 15, é Davi perguntando quem vai habitar lá na tenda do Senhor, no céu de glória. É aquele que não difama. Você acha que defamando a tua esposa tu vai habitar lá no céu, meu irmão? Não vai não. A violência moral configura-se diante de qualquer conduta que ocorre calúnia, defamação e injúria, conforme aponta. Agora deixa eu trazer aqui o meu esclarecimento, o que eu vou dizer aqui, o que é que eu penso em relação a isso. Quando falavam sobre a questão do adultério, olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 19, versículos 6 e 9. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou seja, de adultério, e casar com a outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também adultério. Agora preste atenção que só existe um dispositivo na Bíblia que dá margem para a mulher divorciar do homem. Mas aqui eu quero dizer que também a agressão física me dá base para que a mulher venha pedir divórcio. Como é que pode, amados e queridos irmãos, um pastor da igreja saber que a mulher está sofrendo ameaça de morte, ela já sofreu agressão verbal, agressão física, ameaça de morte, procura o pastor da igreja, o pastor da igreja diz: não, minha filha, é assim mesmo, vai orar, vai buscar a Deus,
ele não quer trazer escândalo para a igreja, ou às vezes o homem dá aquele dízimo, né, bem gordo, e aí ele não quer trazer escândalo para a igreja, a mulher fica levando uma vida de amargura, de sofrimento, meu irmão. Aí eu estive procurando um dispositivo na palavra de Deus para me dar apoio, para que a mulher venha se divorciar antes que ela morra, antes que ela perca a vida. Primeira carta, é a carta que fala de relacionamento, de Coríntios, capítulo 7, verso 12 e 13, preste atenção que eu vou falar, eu posso estar errado, você deixa aí o seu comentário, você pastor, né? Mas ao outro digo, eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não deixe, e se a mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Champliss, eu fui dar uma olhada no comentário Champliss, ele diz que essa palavra no grego quer dizer concordar e estar contente. Tem que ter concordância, ela significa concordância e estar contente. Eu te pergunto, uma mulher está devidamente contente, ela sendo agredida com palavras, fisicamente, sexualmente, patrimonialmente e já chegando quase ao ponto de tirar a vida dela? Eu não acredito não, meu irmão. Eu não acredito que ela vai viver em paz, que ela vai servir a Deus com alegria, ela passando por tudo isso. Então, Champliss me dá uma ideia que esse dispositivo aqui me dá apoio, se depois de 2, 3 vezes que eu fui aconselhar um casal. Preste bem atenção, eu não sou pastor presidente, sou apenas pastor auxiliar do pastor Antônio, mas trabalho com casais, dando aconselhamento e palestra. Mas preste bem atenção, se eu fui lá no cara, falei com ele 3, 4 vezes, ele continua agredindo a esposa, eu vou conversar com ela. Se ela quiser, eu vou com ela da parte dele. Você pode ficar alguém achando que é escândalo ou não, eu vou da parte dele. Vou incentivar ela a deixar ele antes que ela morra, antes que ela perca a vida. Eu não posso pegar e dizer, não pode trazer escândalo para a igreja. Meu irmão, pelo amor de Deus, é melhor ela morrer. Aí vai estar se cumprindo até que a morte o separe, porque quem vai separar naquele momento é ele tirando a vida dela. Até que a morte o separe, é na velhice, ou morrer de morte natural, meu irmão, pastor, pelo amor de Deus, né? Então eu achei interessante o que Champliss está dizendo, ele está dizendo, concordar e estar contente. Se ela está descontente porque está sendo agredida fisicamente, verbalmente, sexualmente, patrimonialmente, o meu irmão, se ela não está bem, então nesse dispositivo aqui me dá apoio para que ela se separe antes que ela morra. Mas aí você chega para mim, né? Todo mundo pega usar a palavra de Deus como o Satanás usou com Jesus. Você chega para mim, pastor, mas no mesmo capítulo, lá no versículo 16, diz o seguinte, porque de onde sabe a mulher se salvará o teu marido? Ou de onde sabe o marido se salvará a tua mulher? Irmão, ele só diz isso aqui no versículo 16, depois que ele já fala no versículo 12 e 13. Ele está dizendo que se o homem consiste em viver com a mulher, se ele deixa ela ir para a igreja, se ele não agride a ela, se ele continua respeitando ela, aí a mulher tem que permanecer com esse homem. Mas esse homem está agredindo verbalmente, fisicamente, sexualmente, estrupando ela sexualmente, porque é um estrupo se a mulher não quiser ter relação, patrimonialmente, deixando a autoestima dessa mulher lá embaixo. Aí não, eu sou pastor, eu não quero escândalo para a igreja, deixa acontecer. Aí essa mulher morre, o sangue dela está sobre ti. Te digo com toda sinceridade, se algum pastor que está no canal é contra o que eu estou falando, deixa aí seu comentário, porque eu penso dessa forma. E como conselheiro conjugal, que dou palestra, se eu tiver acompanhamento e eu perceber que este homem não quer mudar, eu digo para a mulher, eu aconselho ela, a atitude é dela, dê parte dele, deixe ele e procure se divorciar e contraia um outro matrimônio para viver em paz, porque não acredito que a mulher vai viver em paz sendo violentada, sendo perseguida, sendo muitas das vezes estrupada dentro de casa, como eu já falei, sendo agredida fisicamente, verbalmente, no patrimonial. Então, meu irmão, pense nisso, deixa aí o seu comentário, comente. Eu posso estar errado, mas
Eu defendo isso daqui. Que Deus em Cristo te abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Quero fazer mais uma vez um convite especial. Para você que está me assistindo pela primeira vez, desculpe aí que eu estou muito eufórico, né? Erro no português, sou eufórico, mas me desculpe aí. Mas eu quero te fazer um convite. Eu quero me apresentar mais uma vez. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, trabalho com aconselhamento para casais, dou palestra para casais e família. Eu preciso chegar a 1000 inscritos. E para chegar a 1000 inscritos, eu preciso que você que está me assistindo pela primeira vez, faça aí a sua inscrição. Por que eu preciso desta meta? Eu gostaria de fazer live pelo YouTube, mas não posso fazer enquanto eu não tiver 1000 inscritos. Então se torne um parceiro. O canal Pastor Ezequiel é canal para casais, para edificar o teu relacionamento conjugal e familiar. Então faça o seguinte, você está aí num grupo da família, compartilhe esse vídeo. Pode estar acontecendo alguma coisa no grupo da família que eu estou falando aqui no momento. Compartilhe nos grupos, coloque aí no seu Facebook, enfim, me ajude, se torne um parceiro do canal Pastor Ezequiel. Muito obrigado, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, amém.